Mas tem uma coisa que incomoda muita gente, Leda, a mentira, né? E a gente percebe que muitas famílias não se preocupam muito com esse aspecto e ficam dando exemplos errados. A mentira não deve ser estimulada ou cultivada dentro da família. Eu sempre coloco o seguinte: quando a criança ainda é muito pequena, não sei se a gente poderia chamar de mentira, ela inventa uma historinha para se safar de situações difíceis, né? Então ela procura, enquanto ela vai indo para casa, ela está pensando o que ela vai falar, né? Inventar uma coisa fantasiosa que não aconteceu para se safar de alguma coisa. Se a mãe não procura saber o que aconteceu de verdade, foi procurar saber o outro lado da questão, essa criança aprendeu o quê? Que ela inventou e deu certo. E ela se safou. É porque ela é má? Não. É como se fosse um jogo. Ela experimentou e deu certo. É a mesma coisa uma criança que faz birra para conseguir o que ela quer. Se ela faz birra e consegue o que ela quer, é como se fosse um jogo. 1-0 para ela, a outra vez ela vai repetir. Com a mentira, mesma coisa. Se ela inventou uma vez e deu certo, ela vai aprender que outras vezes. E é um hábito que a pessoa, às vezes, cresce, se torna adulto e mente demais, né? É um hábito terrível esse, né? Perde-se a confiança de todo mundo que está do lado, todo. E é lá na primeira infância que as coisas acontecem. Então, mas a gente observa também que dentro de casa, eu até conto uma historinha, né, quando eu faço palestras, de uma situação que eu vi, que foi o seguinte: o pai estava numa dificuldade, né, era muito grande, o pai pediu dinheiro emprestado para o vizinho, e prometeu pagar imediatamente, uma semana por aí. Só que ele não conseguiu arrumar esse dinheiro para pagar, e o que ele fez? Ele ficava evitando encontrar com o vizinho. Num domingo, a família toda reunida, o vizinho bate na porta lá depois, e ele olha e vê, né? Ele chama o menino mais novo e falou assim: olha, você vai lá fora e fala que eu não estou. Aí o menino sai, vai lá e fala: ó, meu pai mandou dizer que ele não está. E ao falar isso, né, logicamente provoca uma situação de constrangimento terrível, e ele volta, apanha muito do pai. Então, o pai que dizia o tempo inteiro que mentira não deveria ser nunca falada, de repente ele dá um exemplo que vai de alguma maneira contra tudo que ele vinha dizendo, né? E a gente observa esses exemplos assim, né? Então, dos pais, né, que são modelos, espelhos, exemplos, etc. Não seria importante ele poder também exemplificar? Sim, porque não adianta falar, não minta e se alimente, né? Manda a criança mentir, ou a criança vê o pai ou a mãe falando uma coisa que ela sabe que não foi verdade para uma amiga, né? Quer dizer, são mensagens que a gente chama de mensagem subliminar, que passa dos pais para os filhos, tipo assim, pode mentir, né? É autorizado. É o exemplo, pode mentir porque deu certo para mim, né? Então é isso aí, o exemplo é tudo, né? O exemplo é muito importante. Então, um outro aspecto também a gente vai abordar aqui, que é a questão religiosa, né? Então a gente percebe que a religião, de alguma maneira, ela é importante. Então eu pergunto, a religião influencia de alguma forma o comportamento familiar? Total. Bom, a religião, resumindo, o amor a Deus é um tipo de um sentimento que deve estar plantado na família desde sempre. Tem pais que a gente escuta falar assim: deixa ele crescer, que daí ele vai escolher a igreja que ele querer. Não, mas o amor universal a Deus, a prática de bons sentimentos, de bons valores, que vem desse amor que transcende do amor espiritual a Deus, isso aí tem que nascer no berço familiar, porque a família que é modelo. Então, por exemplo, desde pequeno, colocar para os filhos o quanto o Pai nos ama, quanto Deus nos ama, quanto que legal que somos seus filhos, né? Outra coisa também, esses valores
colocar esses bons valores como vindos de uma religiosidade, do amor ao próximo, né? Essa confiança do amor de Deus, respeito pelas verdades da fé. Quantas vezes a gente vê na mídia, vê pessoas da rua falando, fazendo chacota de coisas da religião. Se a criança desde cedo ela tiver esse carinho pelas coisas de Deus, com certeza ela vai ter uma vida melhor. Ela vai ter esse apoio desse pai que é Deus, né? Agora, isso é lá na família que nasce, né? Então, é importante, né, dentro do que a Leda está falando, que a gente possa realçar aqui, né, e ressaltar, como a gente vem fazendo sempre. Não importa a religião que você tenha. Esse primeiro momento, ele tem que ser de você pai, de você mãe, encaminhar, em fazer com que essa criança caminhe na direção de vocês. Quando eles crescerem, conforme a Leda está dizendo, é uma outra história. Aí ele vai escolher um caminho de acordo com aquilo que ele acredita e quer desenvolver, mas é uma outra história. Daí a importância de você, no primeiro momento, enquanto criança, levá-lo junto com você para dentro da igreja, participar com você dentro de toda essa situação, porque é importante, porque alguns valores começam a ser trabalhados exatamente aí. Mas, Leda, muitos pais bebem, fumam dentro de casa, dão um exemplo terrível, às vezes, para os seus filhos, né? Isso prejudica a convivência familiar? Ah, sim. Nós já dissemos aqui que pai e mãe são as pessoas mais importantes na vida dos filhos. Então, eles são modelos, já falamos algumas vezes aqui. E o que nós estamos ensinando a eles se estivermos usando bebida ou cigarro, assim, como um exemplo assim, de situação de prazer, como é bom fumar, como é bom beber, passando para eles esses valores de que é muito bom fumar, beber ou ter outras coisas. Agora, o que os filhos pagam por essa situação que se cria, pelo álcool principalmente, né? Muitas brigas na família, muitas brigas entre pais e filhos, muitas mães que os filhos vêm chorando porque não sabem como lidar com a situação, porque no início começa uma cerveja aqui, duas ali, no fim muitas vezes se tornam alcoólatras, doentes, sem consciência da doença que tem, né? Aí, então, o que acontece? Os filhos veem o lar virar um caos, né? Brigas, muitas brigas. E na hora de muita briga, o que tem de pior é que as pessoas falam muitas coisas que o coração não sente. Então, são palavras cruéis, que um diz ao outro, que depois que passa, dá muito trabalho para consertar, né? Porque foi na hora de uma alta adrenalina, na hora de muita brabeza, né? Então, se fala um monte de coisa. E é um estrago isso aí nas relações de família. Isso sem falar nas doenças que decorrem, né? Cirrose, efizema pulmonar, essas coisas todas. E também o fato dos fumantes, por exemplo, os da casa serem fumantes passivos, né? Que a gente tem visto agora pela mídia aí, que é tão quão ruim como quem fuma, né? Então tem todos esses lados aí que são muito negativos, né? E que são péssimos modelos.